Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé que acompanham o nosso canal, sejam sempre muito bem-vindos aos nossos vídeos, os nossos comentários, os nossos momentos. Chegamos aí em mais um Chá das 5, agora Chá das Sextas, com o professor, sem aquele momento de canja ainda, porque realmente diria que uma parte do nosso canal é um pouco assim a realidade dos fatos, a minha vida, e essas semanas aqui eu estou muito envolvido com uma atividade aí de construção de uma atividade aqui na cidade que eu participo. Eu estou ajudando lá na construção e tudo mais, e estou até aqui meio sujo de tinta, que hoje eu de manhã estava trabalhando de pintor de banheiro. Então essa semana aqui foi uma semana que eu não tive condição de mexer com os nossos carros lá. Vai ficar para a semana que vem algumas coisas que eu tenho que fazer. Então eu venho aqui com os senhores para nós debatermos alguns tópicos levantados em comentários dos nossos vídeos e inclusive também por chegadas aí das redes sociais. Vamos lá então. Primeira questão. Hélio Godoy. Boa noite, professor. Um dos meus sonhos é um comentário meu ser citado em algum dos seus vídeos. Hélio, se esse aí era o seu sonho, tá aqui o comentário, tá aqui o vídeo, tá aqui o meu abraço para você e para a família. Muito obrigado por estar acompanhando o nosso canal. E se não citei antes, você me perdoe. Foi realmente por falta de oportunidade. Vamos lá. Renato Rodrigues. Boa noite, professor. Gostaria de saber qual é o tipo do pneu pretinho de sua preferência. Industrializado ou artesanal, caseiro, pois os pneus do Flash da Asa Branca estão sempre em ordem. Assisto aos vídeos da garagem de peso em família. Referência especial meu irmão, Ni Lopes, e Dona Graça, minha mãe. Puxa, que legal. Encerro por aqui com as sábias palavras do professor Huberto. Só podemos agradecer. Forte abraço, Cotia, São Paulo. Bom, Renato, primeiramente, muito obrigado por acompanhar. Fico feliz você aqui no município de Cotia, município aqui da Grande São Paulo, bem próximo a nós, a nossa região aqui oeste. Um abraço aí a seu irmão, Ni Lopes, a Dona Graça, que acompanha também. Fiquei muito feliz em saber que realmente a família toda está participando. Pneu pretinho é o seguinte, pneu pretinho, eu sou de uma geração, quando eu era criança, que o pneu pretinho não era uma coisa tão comum assim de se comprar, né? Usava-se na época óleo velho de cozinha para passar no pneu, mas todos sabem que óleo na borracha não é uma coisa muito boa, não é uma coisa muito boa. Aí algumas pessoas chegavam a usar inclusive água com açúcar. Lembro disso também, eu tinha um tio que usava água com açúcar, dava um talento ali no pneu do táxi que ele tinha, ficava razoável, né? Mas eu estou ainda falando daqueles pneus cinturados lá dos anos 70, né? Pneu de Brasília, etc. Aí começou a aparecer o produto mesmo, pneu, inclusive chamava pneu pretinho, né? Aí começou a aparecer vários, limpa pneu, não sei o que. Um dia, indo aqui na borracharia do meu amigo Sandreco, eles passaram um pneu pretinho no ônibus para mim. E um pneu pretinho pastoso, bom. Eu perguntei de comprar, eles falaram que era numa loja ali perto. Desde então eu passei a comprar esse pneu pretinho de lá. A única coisa que eu faço é o seguinte, apesar de na embalagem estar dizendo não adicione água, eu adiciono água, trabalho meio a meio com água, ele fica mais diluído, melhor de passar. Eu não adiciono água necessariamente por questão de querer economizar
ou alguma coisa nesse sentido. Eu faço isso realmente porque eu acho que fica melhor de trabalhar com ele. Mas tem aí alguns vídeos no YouTube, viu, que falam sobre como fazer pneus pretinhos assim meio caseiros. Pelo que eu percebi, a maioria deles, eles usam cera, dessa cera de casa aí, essas ceras líquidas, e eles misturam com a cera líquida aquela pasta Nugget que usa para engraxar sapato. Pelo que eu vi, a maioria deles fazem dessa maneira, e alguns dizem que fica muito bom. Eu, sinceramente, ainda não fiz essa experiência, e sinceramente também até colocaria na ponta do lápis se fica mesmo mais barato. Eu não sei se a cera, porque eu compro um galão de 3.600, né? E fica um valor bem, pela quantidade que eu uso, eu considero um valor bem aceitável. São R$55 o galão, dá aí para bem uns 4 meses mais ou menos. Então, todos os carros, né? Em casa são 5 veículos normalmente, né? Às vezes o caminhão, não é o caso no momento que eu estou com asa branca, mas às vezes eu estou com o caminhão trucado, não parece, mas quando você está com truque, você tem ali 2 pneus a mais para aplicar pretinho, né? Então chama um pouquinho mais de material. Mas seria o caso talvez de alguns de vocês aí tentarem, e tenho certeza que muitos de vocês têm receitas próprias de pretinho. Vocês podem colocar aí na descrição, vou ficar muito feliz de depois poder ler as receitas dos senhores. Vamos para o próximo aqui, Rodoviário Alexandre Oliveira. Ótimo vídeo, professor, e a nível de informação para quem está entrando no meio rodoviário, vale ressaltar que o CONTRAN realizou uma mudança, uma inclusão muito boa para aqueles que possuem CNH categoria D. O mesmo a partir do mês de junho de 2020, bem perto, hein? Se bem me lembro, agora podem conduzir ônibus articulado, os conhecidos BRTs. Lembrando, sempre enfatizando o que já foi dito no vídeo. Para trabalhar com transporte coletivo de passageiros, é obrigatório ter a carteira do curso da Resolução 168 do CETPC em dia. Espero ter ajudado, fiquem todos com Deus e boa sorte. Isso aí, Rodoviário Alexandre. Alexandre, eu obtive essa informação do articulado pouco tempo atrás também. Claro, não estava por dentro assim que saiu, até porque eu não trabalho com articulado. Mas fiquei sabendo disso daí. Fiquei sabendo disso e fiz questão de ler aqui o seu comentário, muito prudente, muito claro, né? Coisa assim que a gente gosta, né? É bom que vai trazendo informação, vai enriquecendo o trabalho do canal. Vamos para o próximo aqui. A conta do YouTube está em nome de Dirce, mas aqui diz: boa noite, professor. Newton Santos, de São Paulo, Zona Norte, Zona Sul, Grajaú. Qual dica que o senhor daria para quem gostaria de entrar no ramo de turismo? Newton, eu não sei, Newton, sinceramente, o ramo de turismo é uma coisa assim, ao que me parece, muito, talvez a palavra seria até meio desagradável, mas o ramo de turismo seria assim muito mafioso, eu acho, é a sensação que eu tenho. E eu falo mafioso porque você veja, até agora aqui no canal nós não comentamos sobre essa questão desse negócio aí que estavam falando, não sabemos no que vai dar, de carro, caminhão com mais de 30 anos não poder mais trabalhar, né? Aqui nós não comentamos sobre esse assunto ainda. E, na verdade, esse movimento que aconteceu com ônibus vários anos atrás, né? Já, acho que desde os anos 90 que fizeram isso com os ônibus só podia ter, acho que 15 anos, alguma coisa assim. A gente sabia já desde o começo que aquilo foi feito como uma articulação para destruir o pequeno microempresário que tentasse colocar um ônibus para trabalhar. Então, não sei, eu
particularmente, eu nem sei que dica te dar, né? Mas eu acho assim, procure ver a legislação, e se eu tivesse que mexer com isso daí, não fosse inevitável, eu acho que eu começaria com uma van, alguma coisa assim, e daí iria crescendo, né? Um ônibus, você veja que a diferença de valor de um ônibus mais novo, que pode estar legalizado, para um ônibus mais antigo, a diferença é brutal, né? Quer dizer, você compra um ônibus aí 98, 99, etc, por 50, 60 mil com tranquilidade, né? Um ônibus 2000 por aí. Já vai falar no ônibus 2012, 2013, né? Os valores já são astronômicos, né? Então, eu diria para você tomar esses cuidados aí. Temos aí agora um comentário que veio pelo Facebook, uma pergunta. Boa tarde, professor. Uma pergunta: deixar o automóvel em ponto morto e aproveitar o embalo da descida, por exemplo, danifica o carro? Desde já agradeço. Bom, o que você está falando aí na verdade, é aquela questão que nós chamávamos antigamente de banguelar, né? Andar na banguela. As coisas foram mudando no mundo, as coisas foram mudando. Antigamente, os caminhões, mesmo que antigamente a gente chamava de caminhão de passo longo, né? Um Fenemê, por exemplo, passo longo, ainda assim o caminhão era muito amarrado. Então, se você não banguelasse, às vezes, você não andava, você não trabalhava, não vivia, dava até dó do caminhão. Você pegava uma decidona lá, estava em última marcha, quinta, né? No caso do Fenemê, né? Quarta leve, né? Você sente que o motor está trabalhando no freio motor mesmo, né? Não tinha pedal de freio motor, não tinha nada de freio motor, tipo no Fenemê, por exemplo, não tem acionamento de borboleta de freio motor. Para quem não sabe, fique sabendo. Se você me falar que viu um Fenemê assim, ele foi adaptado, foi modificado. Não tem, tá? Fenemê, freio motor é igual de uma caminhonete, igual de um automóvel. Você vai reduzindo marcha e vai segurando na marcha. Então, em última marcha, ainda assim estava segurando o carro. Então você banguelava para isso. Inclusive no Fenemê, uma dica aí, vá compartilhar um negócio aí. Se você quiser banguelar, não banguele soltando a alavanca principal, banguele soltando a alavanca de reduzida. Viu? Muito mais fácil você engatar a reduzida de volta do que engatar a principal, vai por mim. Com o passar do tempo, né, os diferenciais cada vez mais longos, o carro andando cada vez melhor, se tornou desnecessário isso. Desnecessário. Algumas pessoas ainda guardavam esse costume, né? No caso da Scania, por exemplo, no manual da Scania diz para jamais andar com ela desengatada ou com o pedal da embreagem acionado, sendo que isso pode causar severos danos ao sistema de fricção. Então, com certeza, já falei várias vezes aqui, eu não sou técnico no assunto, né? Existem aí canais muito mais técnicos e que entendem bem. Eu não vou saber dizer para vocês o que numa Scania que vai quebrar, mas com certeza deve ter algum tipo de rolamento, alguma coisa que, digamos assim, não é preparado para andar sem estar engatado. Então ele deve ficar numa fricção, alguma coisa que pode causar dano. É o que eu imagino. E eu precisaria ver o câmbio da Scania aberta, precisaria falar com um mecânico que me mostrasse exatamente o que quebra. Eu não vou aqui inventar ou mentir para vocês, né? Mas essa é a sugestão do manual, né? Jamais ande com ela em ponto morto. Então não é para andar com ela desengatada. Essa é a sugestão do manual do proprietário da Scania. E acredito que isso se estenda a todos os demais caminhões mais modernos e ônibus também, claro, né? Essa foi a última pergunta selecionada. Eu estou aqui com uma pergunta extra que foi feita há algumas semanas e eu quero aproveitar esse vídeo para falar. É uma pergunta do Baiano Ferreira. O Baiano fala assim: professor, eu gostaria de fazer algumas perguntas ao senhor. Vamos lá.
O senhor saberia dizer se os motoristas da noite e madrugada sempre trabalhavam nesse turno ou havia revezamento noite e dia? Na sua opinião, qual é o método mais seguro? É comum os motoristas da noite sentir o sono, Pinóquio, ou há pessoas, organismos que se adaptam também e seguramente que isso não ocorre a ponto de colocar em risco a segurança da condução? Vamos lá. Essa pergunta é muito boa. Vamos falar um pouco de escala. Quando a gente fala de coisa assim, eu vou falar sempre sobre garagem, etc., que eu conheço. Aqui em Sorocaba funcionava assim. O motorista, ele entrava, digamos que ele entrasse em escala 8 horas da manhã, né? Ele ia trabalhar no carro de 8h05, sair de Sorocaba 8h05 da manhã. Ele tinha que estar na garagem pelo menos uns 45 minutos antes, né? Pegar a papelada, tal, se apresentar lá, pegar a ferramenta, fazer a verificação do carro, água, óleo, funcionar o veículo, fazer um pouquinho de ar, etc. Se preparou ali, descia com o carro limpinho. Ele chegava sempre na rodoviária mais ou menos de 10 a 15 minutos antes do horário. Então, um carro de 8h05 da manhã, ele chegava na rodoviária às 7h50, mais ou menos. Caso ele chegasse esse horário e todos os boxes ali estivessem ocupados, ali na rodoviária de Sorocaba, ele pararia à esquerda, tinha uma área de escape maior, parava à esquerda, ficava aguardando um pouquinho, quando saísse um carro ele já entrava. Mas os horários normalmente batiam, dificilmente acontecia de faltar, e também tem muito box da Cometa ali. Então ele parava em qualquer um dos boxes ali da Cometa, encostava o carro, abria a porta, ia lá no agenciador, passava com o agenciador borderô, claro que não tinha vendido nenhuma passagem ainda, não tinha nem começado a viagem. Aí ele pegava a lista de quantos passageiros tinha, etc. Vamos dizer que estava saindo de Sorocaba com 27 passageiros via São Roque, né? Aí ele já sabia que era para dar 27, foi lá na porta do carro, começou a destacar as passagens, a pessoa ia subindo, cada um tomando seu assento. Contou aqui, deu 27, tá certo. Deu 25, ele já sabe que teve passagem que foi vendida que o passageiro não está ali. Ou comprou no dia anterior, não vai nem aparecer, ou foi no banheiro. Então ele já ficava esperto. O motorista precavido, ele chegava a subir no carro, fechar a porta, ir lá no fundo e vinha do fundo para frente do carro, revendo as passagens, conferindo o número de passageiros. Às vezes acontecia de chegar mais alguém, acabou de comprar passagem agora, aquela pessoa desesperada correndo com bolsa, né? Quem nunca viu essa cena, né? Abre a porta, a pessoa subia, destacava a passagem, sentava, saía. Saía de Sorocaba 8h05 da manhã, passava em São Roque, parava no terminal rodoviário de São Roque 9h05 da manhã. Chegava em São Paulo 10h35 da manhã, se não tivesse trânsito, deu tudo certo. Tudo ok, 1h30 daqui até São Paulo, pela Raposo. Encostava na Barra Funda, 10h35. Ele virava para Sorocaba de volta, 12h05, tinha 1h35, que era um tempo de segurança para atrasos, etc., para ele poder também ter um momento de descanso ali. Saía de lá, 12h05, São Roque, 13h35, Sorocaba, 14h35. Quando ele chegava em Sorocaba, às 14h35, né, encostava o carro no terminal rodoviário, ali na parte de trás do terminal rodoviário de Sorocaba, inclusive mudou a mão ali, eu estive por ali esses dias, encostava ali atrás, dava o desembarque, ia lá no agenciador, né, na agência, repassava o que tinha que repassar, subia no carro e ia recolher o carro. Ele ia chegar lá na garagem quase 15 horas. Então, o período de trabalho dele foi mais ou menos assim, das 7h15 da manhã até as 15 horas da tarde. Está dando aí mais ou menos quase 8 horas. Podia ter atraso, etc. Podia ter época de carro extra. Tinha uma série de questões. Podia fazer hora extra em época de Natal, ou outra situação. Eu estou falando de um padrão normal, como era anos 80, anos 90. Recolhi o carro. No dia seguinte, ele entrava em escala às 9h05 da manhã. Ele fazia tudo isso que eu falei 1 hora mais tarde.
E no dia seguinte, 10h05, no outro dia 11h05, meio-dia e 5, 13h05, 14h05, ele ia virando até o último horário. Existiam alguns, e os horários eram de 1 em 1 hora ou de meia em meia hora, depende da época, né? Na época que era de meia em meia hora, isso que eu estou falando ia mudando de meia em meia hora. Quando ele passava tudo isso aí, tinha alguns motoristas, os peixes, sempre teve peixe em tudo, sempre teve os peixes que por algum motivo precisavam de um horário. Às vezes porque tinha um bico, às vezes porque tinha um táxi. Eu conheci motorista da Cometa que tinha táxi. Então ele trabalhava, né? Tinha uns detalhes diferentes. O primeiríssimo horário, né? São Paulo, Sorocaba, o carro saía de São Paulo. Então não era um carro que vinha da garagem de Sorocaba. O primeiro horário de Sorocaba, eu acho que era 4h05 da manhã, 4 horas da manhã pela Castelo Branco, né? E 4h35 da manhã pela Raposo Tavares. Então eu tinha carro 4h12, 4h24, eram 3 carros pela Castelo em sequência. E aí 4h35 pela Raposo, 4h36 pela Castelo de novo, né? Esses eram os primeiros 5 carros que saíam. Então, o motorista saía praticamente juntos da garagem. Esse carro de 4h35 passava em São Roque 5h35 para chegar em São Paulo 7h05 da manhã. Ou é isso ou era uma hora antes. Vocês me desculpem se eu estiver errado, talvez quem é da época aí pegava esses ônibus, pode ser que alguém fale não. Eu pegava o Cometa em São Roque 5h05 da manhã, chegava em São Paulo 6h35, pode ser. Horários desse tipo, a pessoa realmente, se ela tiver vocação para o horário, é melhor que seja uma pessoa com vocação para o horário. Então, eventualmente acontecia de você ter nesse horário uma pessoa com vocação para esse horário. Ela gostava de acordar cedo, tinha dificuldade de dormir até tarde, uma pessoa que já era meio corujão, igual eu sou, acordava muito cedo. Para mim, por exemplo, nossa, se eu trabalhasse na Cometa nessa época, o chefe de garagem me desse essa oportunidade de eu fazer o primeiro horário, fazer sempre um desses primeiros 5 carros aí, 4 horas pela Castelo, 4h12, 4h35 pela Raposo, para mim, se eu ainda mais morando em Sorocaba, seria fantástico, né? Porque você veja, uma pessoa que sai 4 horas da manhã pela Castelo Branco, meio-dia e meia, ele já finalizou o dia dele, já acabou, já trabalhou o que tinha que trabalhar na aviação Cometa. E eu, com certeza, se eu tivesse, né, se eu fosse essa pessoa, eu com toda certeza teria um táxi e rodaria na praça, aí da hora do almoço, sei lá, 1h da tarde até umas 7, 8 da noite, para chegar em casa à noite, encostar o carro, tomar banho, dormir e já acordar no outro dia 3 horas da manhã de novo. Para mim seria uma vida ideal. Teria 2 empregos, ficaria muito feliz fazendo isso, né? Então algumas pessoas tinham isso daí. Os últimos horários, a mesma coisa. Agora aqui a gente está falando também de linhas bem mais curtas, bem mais próximas, mas sono te pega em qualquer uma, né? Então quem não tem muito vocação para dirigir à noite, né, sente mais sono sim, mas o motorista rodoviário, ele é uma pessoa que tem que ter em si aquela responsabilidade, senso de responsabilidade, que precisa descansar, precisa estar descansado, precisa estar em condições. É uma pessoa que tem que ter hábitos diferenciados. Vou dar um exemplo. Você não tem sábado e domingo, né? Então digamos que você está escalado aí para começar uma viagem 18 horas num domingo à tarde. Entendeu? Se você inventar de bater uma laje na sua casa no domingo de manhã, você tem que garantir que você vai fazer uma tarefa assim. Estou querendo dar um exemplo de uma tarefa muito braçal, né? Uma coisa que cansa. Então você fez ali um serviço, virou um concreto, um negócio desse tipo, tenha certeza que você vai ter tempo no meio do dia para dormir um pouco. Porque você não pode pegar aquela arrepiada que às vezes a gente dá, sabe como que é? E depois ir direto para a garagem, pegar o ônibus e sair, que você vai ter sono, não tem jeito, você está cansado. Então você não pode estar cansado. Você não pode beber álcool, não apenas pelo bafômetro, não apenas por isso, mas
o álcool vai te relaxar, vai te dar vontade de dormir, então não dá, entendeu? Você tem que estar ligado ali no negócio. Então, a questão do Pinóquio, algumas pessoas pegavam sim, mas aí o pessoal aqui, São Paulo, Rio, contava muita história, né? De andar, carros andarem juntos, para um estar junto com o outro, empresas diferentes. O motorista é motorista, né? Então, quer dizer, não importa o que é, um Itapemirim, um Gontijo, um Cometa, né? Eles andavam juntos muitas vezes, né? Iam juntos ali, vamos atravessar essa aí junto. Então é jeitão de trabalhar, né? Jeitão de trabalhar, tá bom? Eu acredito que sejam esses assim os tópicos mais importantes. Fiquei muito feliz essa semana, fazer um comentário aqui mais à vontade. Muito feliz essa semana. Fizemos aí aquele vídeo dos detalhes da pintura do 7239. Eu sentei ali, bati um papo com vocês, falei um pouco das coisas. E muitos de vocês entraram no clima e fizeram comentários em cima disso. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por estarem juntos. Hoje, inclusive, é o dia que eu particularmente estou um pouco cansado até, porque estou na lida aí desde muito cedo. Agora já é final da tarde, aí já vai pegando um pouco mais a gente. Mas obrigado pelo apoio de vocês. O canal é para ser sempre alto astral, para ser bate-papo, para ser coisa legal e tudo mais. Eu, nas últimas semanas aí, eu acho que faz parte até o vídeo dessa terça-feira já foi gravado faz tempo, né? Os vídeos dessa semana toda aqui são vídeos que eu gravei em julho, né? Então, nenhum desses vídeos foi nenhum tipo de... Mas a gente sabe que não é fácil, né? Esse negócio aí, muitas vezes eu me questiono, né? Será que vale a pena essa exposição? Será que vale a pena a gente abrir assim, mostrar o que a gente faz, tudo, sendo que talvez nem todos estejam bem intencionados e querendo o nosso bem. Mas eu sei que vocês que acompanham sinceramente o canal, vocês querem o nosso bem. E é isso que me deixa muito feliz, é por isso que eu gravo todos esses vídeos, né? O resto é bobagem, a gente tem que deixar para lá. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado pela força, e semana que vem a gente está de volta. Forte abraço a todos. Um detalhe com vocês, que é antes de nós finalizarmos o vídeo, que é, na semana passada, eu falei sobre a partida a frio, aquela questão de tocha e tudo mais, e eu fiz um comentário sobre o caminhão Mercedes 1111, né, que tem um reostatozinho ali no painel, que vai avermelhando para dizer que está na hora de você puxar para ligar. Por sorte, tem um amigo no Paraná que tem um 1111 em estado de zero, todo restaurado, e o painel está certinho desse jeito. Vou colocar o vídeo para vocês verem isso que eu estou falando. Espero que vocês gostem aí. E até semana que vem, agora de verdade. Um abraço.